Boa noite, irmãos, queridos irmãos. Boa noite à espiritualidade, que aqui se encontra conosco também, esse encontro fraternal. Boa noite também aos amigos que estão em casa, acompanhando através das redes sociais. Quero dizer a vocês que é muito bom falar de espiritismo. Estou muito feliz aqui, novamente, podendo dar a nossa contribuição, para esse avanço que a doutrina espírita tem dado hoje, nas consciências, nas mentes, atendendo as reclamações que a vida espiritual tem conosco. Nós sentimos felizes pela presença de todos, dos encarnados, dos desencarnados, dos amigos, dos irmãos. Quero agradecer a presença do Ricardo, nosso companheiro de estudo, do nosso grupo lá do Augusto Elias, Centro Espírito Reformador, assim como todos. Falar de espiritismo é muito bom. Eu confesso a vocês que eu comecei a amar o espiritismo, amar essa doutrina consoladora, quando eu tive a convicção e a alegria de saber que o espiritismo cuida de nós dos dois lados. Cuida de nós do lado de lá, na vida espiritual, e cuida de nós na vida física. Isso para nós é uma maravilha. Isso para nós é uma alegria muito grande. Isso para nós é dever, é obrigação, sentirmos bem em fazer o que a gente pode para que esse conhecimento não fique somente para nós. Que nós podemos, a cada dia mais, ter compromisso com essa doutrina redentora e maravilhosa. Nós, em tudo na nossa vida, nós temos que ter conhecimento. Tudo que a gente faz, tudo que a gente, os objetivos, propõe, na nossa vida comum, temos que ter conhecimento. E, na parte espiritual, a doutrina espírita nos ensina que temos que ter conhecimento também para a vida espiritual. Então eu coloquei essa frase, quer ser espírita, tem que estudar. Parece que essa frase não esteja tão completa. Parece que essa frase, peraí, mas para estudar tem que ter estudo. Tem que ter algum grau de intelectualidade, algum curso, tem que ter pelo menos ensino médio, básico. Na nossa vida profissional, na vida física, na vida material, para nós adquirirmos as profissões, as administrações gerais da nossa vida, nós precisamos fazer cálculo, intelectual, não ter tudo. Porque estamos envolvidos num estudo físico. Na vida material é muito necessário esse conhecimento. A escola, os cursos profissionalizantes, universidades, e vai por aí afora. Mas, para a vida espiritual, a doutrina espírita não reclama esse tipo de conhecimento, de intelectualidade, porque ela é calçada em cima de leis naturais. Então, qualquer um de nós, mesmo que nunca tenhamos ido na escola, a gente consegue adentrar a esse conhecimento. O próprio Jesus, não deixou nada escrito, o próprio Jesus não fez contas, e ele revolucionou a humanidade. O próprio Chico não teve tanta escolaridade assim para escrever 440 livros. Os grandes trabalhadores do espiritismo, os grandes trabalhadores, até anônimos, muitas vezes não frequentaram escolas, não tiveram currículos acadêmicos, e renderam e proporcionaram verdadeiros prodígios. Imaginamos Chico, a psicografia, o conhecimento, tudo bem que não era dele, mediúnico, mas para escrever e para raciocinar. Então, a doutrina espírita, qualquer um de nós temos acesso a esse conhecimento. Quando eu digo que o espiritismo cuida de nós, do lado de lá e do lado de cá, isso
nos ajuda muito ao sabermos que um dia, mais cedo ou mais tarde, talvez amanhã, talvez daqui a pouco, estaremos do lado de lá. E aí? Eu disse uma vez aqui, se não houver amanhã na vida física, como que estaremos preparados? Com todo o cuidado que nós reclamamos nessa vida física, nós vamos reclamar também do lado de lá. E teremos que ter alguém para nos ajudar. Teremos que ter alguém para nos amparar, teremos que ter alguém que tenha conhecimento, que tenha essa vivência para poder nos ajudar. Então, falar de Espiritismo é muito bom, porque o Espiritismo, na sua concepção geral, é intelecto moral. Ela nos assenta como partículas importantes da criação de Deus. Então, falar de Espiritismo em todos os seus aspectos, nós temos que buscar conhecer a doutrina espírita. Não basta nós fixarmos a nossa mente, o nosso pensamento, o nosso objetivo da doutrina espírita somente em alguns departamentos que ela nos proporciona. A doutrina espírita nos proporciona departamentos infinitos. Eu sempre digo, podemos ter 1000 frequentadores numa casa espírita. Tem trabalho para os 1000 frequentadores. Sempre há o que se fazer. Mas para se fazer numa casa espírita, nós temos que conhecer a doutrina. Por isso que eu coloquei essa frase: para ser espírita, tem que estudar. Nós temos que saber o que estamos fazendo. Porque a doutrina espírita, ela caracteriza as pessoas em vários departamentos, né, em várias condições. Muitos são apreciadores, muitos são adeptos que procuram a doutrina na hora que a dor bate a porta, a hora que a situação se complica um pouco na nossa vida, nós procuramos. Sempre nós procuramos algo exterior para nos ajudar. E aonde a gente cai? Na casa espírita. Pessoas de muitos segmentos religiosos acabam mandando recadinhos para que nós possamos colocar o nome, fazer uma oração. Mas nunca frequentou o centro espírita, mas eles mandam, eles pedem oração. E nós atendemos, a espiritualidade atende, cada um faz a sua parte. O necessário, o mais justo, seria nós nos inteirarmos daquilo que estamos buscando. Porque muitos se fixam em reuniões mediúnicas, muitos se fixam nas palestras, muitos se fixam no trabalho fraterno, na sopa fraterna, no trabalho de assistência social da casa. Muitos querem colaborar somente na limpeza, não se dão conta do tudo. Então, nós sermos espíritas, nós temos que dar conta do tudo, como se fosse uma engrenagem. Todos os departamentos têm que funcionar em harmonia. Então, nós percebemos a dificuldade que é hoje de se montar grupos, de se montar equipes de trabalho dentro de uma casa espírita. Porque os participantes, muitas vezes, não querem aquela coesão, participar de todos os departamentos da casa. Porque o conhecimento da doutrina espírita faz com que nós se damos bem em qualquer departamento. Desde que nós conhecemos a doutrina, em qualquer departamento que nós atuarmos, lá na sala, na organização da palestra, na organização da assistência social, na evangelização, nos grupos de estudo, no atendimento fraterno, nós vamos estar bem. Tudo que acontece fora da doutrina não é por culpa da doutrina entre nós, é por nossa culpa. Então, tem que ser estudada. Nós devemos estudar, participar de reuniões de debate, porque as palestras é muito bom, um encontro maravilhoso, gostoso, mas uma palestra de 30 minutos, o aproveitamento é no máximo aí 10%. Uma palestra de 60 minutos, podemos
por 5% de aproveitamento. Uma palestra de 1h30 pode pôr 2, 3%. Por quê? Porque se nós perguntarmos o que foi falado aqui para muitas pessoas de fora, vai lembrar muito pouco, máximo 10% do que foi falado. Diferente do debate, é diferente do confronto de ideias. Né, Ricardo? É hora que pega fogo. Mas isso é o bom. Agora, a doutrina é um todo. E a mediunidade? A mediunidade é muito polêmica, gente. A mediunidade, poxa, nós estamos estudando algo que a gente não vê, exceto os dedos e dentes. Então a mediunidade sempre existiu. Quando se fala em mediunidade, a mediunidade sempre existiu, mas acontece que a doutrina espírita vem tirar a vestimenta das superstições, dos mitos, das lendas, dos dogmas. O estudo da mediunidade espírita, da codificação, vem tirar tudo isso. Ela sempre existiu, mas está sempre vestida de uma roupagem exterior. Maravilhoso, sobrenatural. Eu mesmo, quando comecei nas reuniões de mediunidade, eu ia por curiosidade. Então nós temos que ter muito cuidado quando se fala de mediunidade numa casa espírita, porque a mediunidade, eu sempre falo, é o segmento, a doutrina que mais atrai pessoas para a casa espírita, mas ao mesmo tempo é a que mais afasta. Porque as pessoas não vêm em trabalhos de reuniões mediúnicas, conversar com médios, atendimento fraterno, para buscar o conhecimento, eles vão buscar a resolução do seu problema. E se nós não estivermos preparados, não tivermos conhecimento da mediunidade, nós acabamos desorientando as pessoas. Então é um segmento que reclama esse tudo. Mediunidade não é obrigado a abraçá-la. Mas se a gente abraçar, a gente tem que ter responsabilidade. Muda um pouco o nosso comportamento. A mediunidade, ela afasta de nós vícios, quem pega compromisso com ela, hábitos, manias, quer diminuir o vício do álcool e do cigarro, aqueles que têm vício, abraça a mediunidade. Não vai precisar nem tratamento médico, muito pouco, porque você vai se transformando, você vai tendo convicção da responsabilidade de ajudar alguém, um parente, um amigo. Você começa a entender que a espiritualidade é uma humanidade do plano espiritual. E assim como você tem que estar bem para atender alguém, você tem que estar bem para atender o espírito. Você não vai numa reunião mediúnica alcoolizado. É um tratamento espetacular. A mediunidade abraça a mediunidade. E a mediunidade, ela traz progresso para nós, intelecto e moral. Porque a mediunidade nos ensina, através de um laboratório, do mundo invisível, que esse laboratório nós não vemos ele na esquina que nós estamos vendo esse laboratório aqui na cidade, na parte física. É um laboratório do mundo invisível, onde existem todos os componentes. Ali se junta para que nós possamos exercer a mediunidade numa reunião, que é a casa espírita. Por isso tem que ter estudo. Aqui tem alguém que participa de reunião mediúnica? Todas as reuniões, o Wagner, o Márcio, o Ricardo. Fala a verdade. As pessoas que nunca foram numa reunião mediúnica, uma reunião prática, experimental, vai assistir essa reunião mediúnica, vai saber a pensando o quê? Pensando louco. Por isso que se alguém for convidado para ir numa reunião mediúnica, numa casa espírita, sem estudar, não vá. Não vá, que você vai prestar um grande serviço para a doutrina espírita. Porque infelizmente nós não podemos, é desonesto, não é justo nós colocarmos pessoas para assistir a reuniões mediúnicas que não tenham conhecimento desse laboratório do mundo invisível. Gente, os bastidores de uma reunião mediúnica é muito sério. É muito sério. Existe lei de afinidade, lei de atração, os médios têm que se gostarem, a equipe tem que estar harmonizada, sincronizada, todos com o mesmo objetivo.
Senão não tem tratamento, não tem objetivo. São reuniões frívolas, reuniões de passatempo, diferente das experimentais, das instrutivas, que buscam o objetivo. Então, nós temos que tomar muito cuidado. As pessoas vêm para a reunião mediúnica, sempre buscar mediunidade, mas para benefícios próprios. E mediunidade é benefício coletivo, porque é caminho de progresso para quem é médium, para quem trabalha, para quem dá facilidade e para quem recebe. E para os espíritos, para os irmãos que estão aí. Então muita gente fala, mas não precisa estudar, isso aí no centro, fazer o bem, fazer caridade. Não é privilégio de ninguém, fazer caridade em uma casa espírita. É dever, é obrigação nossa. Dever. Então a mediunidade, ela tem que ser estudada. Talvez seja por isso que Allan Kardec, depois do lançamento do Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857, a era do espírito imortal tomou conta da Terra. Houve uma grande revolução nos campos culturais da França, de outros países, depois do lançamento do Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857, por Allan Kardec. E Allan Kardec percebeu a grandeza da doutrina espírita. E devido, diante do grande volume de correspondências que chegavam até ele, quem assistiu o filme de Allan Kardec percebeu isso, viu? Tinha aquele pacote de cartas, em pontos na mesa, a cabeça dele ficava repleta. Era estranho aquilo ali, mas era verdade, porque revolucionou os campos culturais da França. Depois começou a se traduzir para outros países e os questionamentos, as perguntas e orientações de todo tipo chegavam até Allan Kardec. E foi assim que depois desse volume, desse crescimento surpreendente, para ele não, mas para aqueles que não tinham esse conhecimento. Ele acabou no ano de 1858, traduzindo, trazendo, divulgando a primeira edição, o primeiro manual da Revista Espírita. E a Revista Espírita, de 1858 até 1861, quando ele lançou o Livro dos Médiuns, ela foi a grande tribuna de iluminação do Espiritismo. Era um manual que circulava, todos os campos ali, na França. Esse manual circulava, respondendo aos questionamentos, atendendo as perguntas e orientando sobre a nova doutrina. Essa nova era do espírito imortal que acabou por tomar conta da Terra. E esse movimento foi tão grande que fez com que ele, no dia 15 de abril de 1861, lançasse na própria Revista Espírita o lançamento do Livro dos Médiuns, esse manual dos médiuns, ou guia dos evocadores, onde esse manual ia trazer as orientações necessárias sobre esses fenômenos, que até então eram fenômenos paranormais. E o Livro dos Médiuns foi a obra mais notável que Allan Kardec lançou. É a obra mais notável do livro da paranormalidade humana. Isso aqui se tornou o manual, o guia dos médiuns. Nós temos o compromisso e o comprometimento, sendo espíritas, de termos esse livro como nosso guia mediúnico. Aqui nós temos um modelo, porque existe controvérsias, existem questionamentos sobre a mediunidade. Nós temos que entender que a mediunidade sempre existiu. A mediunidade é uma composição física, que todo indivíduo tem ela, e que não se
não se desenvolve, se educa. Então, se nós procurarmos um lugar para se educar a mediunidade, é na casa espírita. A casa espírita é onde tem a maior concentração de médios por metro quadrado. Porque todas as conversações que nós percebemos aí fora, de pessoas que não têm conhecimento do que é a mediunidade, os objetivos são frustrados. E nós não temos resultado. Então, Allan Kardec, na questão 159, no capítulo 14, do livro dos médiuns, ele fala que todo indivíduo que sente em maior ou menor grau a influência dos espíritos, pois então é médium. E aí, todos nós somos médios? Somos médios. Mas, e a mediunidade? Exercemos? Tem pessoas que é influenciado pelos espíritos, mas não percebem, não sentem. E os que sentem visões, com vozes. Imagine isso na ignorância humana. Lá atrás, antes, como que isso era tratado? Sobrenatural, assombração, lendas, confundiam totalmente a cabeça. Muitas pessoas eram internadas em hospícios, sanatórios, e essa ignorância ocultava a grande realidade. Então, o estudo da mediunidade, a codificação da Allan Kardec dos médicos, tirou muita gente do hospício. Evitou muita gente para lá, aqueles que se interessaram. Então, mediunidade, ser médico, que trabalha com a mediunidade ostensiva, sente a influência dos espíritos, e conhece o que sente, e que dá a razão, e usa essa faculdade, que se percebe nele, como trabalho. Como trabalho. Sem remuneração, sem troca, por amor ao semelhante. Ser médium hoje, trabalhar na mediunidade, é ter amor ao próximo. É progresso. Dos dois lados. Então, o livro dos médiuns é cansativo para estudar. A gente percebe pessoas que chegam no nosso estudo e eles vão embora, não ficam. É cansativo. Não tem muita graça estudar isso aqui. Porque lá, você não vai ver as coisas. Mas você vai estudar, você vai conhecer. Mas você vai conhecer que a hora que, se você tiver a percepção de alguma coisa, ouvir alguém falar para você de alguém na casa, senão você fala, mas não tem medo. Isso também é cabeça. Pouca gente sabe que você pode extrair a mediunidade, porque ela coloca nas pessoas medo. Medo, porque as pessoas não se reconhecem como espírito. Imagine. Allan Kardec, ele tem uma preocupação muito grande no primeiro capítulo do livro dos médiuns. Lançamento de 1861. 15 de janeiro de 1861. É a preocupação de Allan Kardec. O primeiro capítulo é uma pergunta a espíritos. Começa assim. Por que será que ele fala isso? A espíritos? Pergunta para as pessoas aí fora que eles vão responder. Deus me livre disso. Não quer nem ver. Mas ele é um. Mas ele é um. E aí? Então, Allan Kardec teve que convencer, porque a mediunidade é a questão de convencimento. Nós precisamos convencer os incrédulos materialistas que sobre a natureza e a individualidade dos espíritos. Então, porque até então, os espíritos eram vistos antes do lançamento do médium como seres a parte da criação. Não é necessário o espírito. Ninguém dava acompanhando as pessoas. Não sabia. Seres a parte da criação, se faziam fantasias, né? As tradições, sem saber o que é. Aí Kardec coloca lá que
Deus é a causa primeira de todas as coisas, é o criador do universo. E o espírito nada mais, nada é que a criação do princípio inteligente. E começou as energias do mineral, passou pelo vegetal, animal, chegou agora no homem, no animal, e daqui nós vamos para os transcendentais, depende de nós. A partir daí, começa a ter papel aí. Okay? Então, a natureza tem uma individualidade. Todos nós percebemos isso. Pode perguntar para qualquer pessoa aí fora, então eles têm um pezinho atrás. Não tem alguma coisa. Não tem como. Então, nesse primeiro capítulo, ele convence. Quem estudar vai saber o que ele falou. Ele convence as pessoas que o espírito tem uma natureza e tem uma dignidade. Ele atua sobre a matéria. Atua sobre tudo isso. Isso aqui é apenas uma roupagem, né? Nada. Nosso corpo físico é útil para nossas ações materiais. O espírito, simplesmente, qualquer coisa. Espírito é espírito. Não tem nada a ver com o outro. Dois estão juntos, mas na hora da separação. Não tem como. E é essa separação, essa obra que nós temos que entender. Para a gente não ficar regado das influências do meio, para a gente desencarnar. É difícil explicar para as pessoas isso. Os espíritos, muito têm influência do meio, ele é arraigado à vida material, e depois desencarnam e ficam aqui, vampirizando, ficam aqui na família. Então, é por isso que ele tem que estudar a mediunidade. É por isso que ele tem que dar a nossa colaboração máxima que puder, se tratando dos espíritos, dos nossos irmãos que são muito de nós ainda. Porque eles estão como nós ainda, ignorantes, buscando, né? Interessante, eles também ficam aqui. Aí sim, quando vem uma comunicação de um parente, um amigo, a gente começa a achar que, olha, que bom que é ter a notícia de um parente, né? Que bom que é, né? Saber. Como será que meu parente está no plano espiritual, meu pai, minha mãe, meu irmão, meu filho? Como será que ele está estudando no plano espírito? Você vai saber. Estuda 3 anos nos estudos médicos, você vai saber como você está no plano espiritual. Você vai entender. Uma vez uma moça perguntou para mim. Meu pai fez 3 anos que ele faleceu. Eu fiquei sabendo de uma mensagem dele. Eu falei assim, uma mensagem dele, filho? Falou. O telefone toca lá para cá, não é aqui para lá. Estuda o livro dos Espíritos 3 anos, mas estuda 2 vezes ou 3 vezes por semana no centro. Estudando em grupo, estudando nos médicos, estudando nas obras do Kardec. Daqui mais ou 3 anos você vai saber como seu pai está no espiritual. Você vai analisar como ele vivia aqui na Terra e como ele está agora. Como ele deve estar. Você vai saber até se ele já reencarnou. Então, é difícil, mas não é fácil. As pessoas querem notícias. Mediunidade dá notícia para alguém, média dá notícia para alguém. Mediunidade leva você a um conhecimento, um raciocínio. Então, a primeira preocupação de Allan Kardec, no primeiro capítulo dos médios, foi a espírito. Você é um espírito. Você é um espírito. Então, você tem. E a segunda? Segundo capítulo. Orientações importantes. Ele fala do maravilhoso do sobrenatural. Nossa, mas chama muita atenção naquilo que é o caso sobrenatural. Nossa, conversa com as pessoas aí. Nossa, é sobrenatural. Nossa, tão... Isso é notícia boa, né? E ele vem convencer e provar. Porque é sobrenatural para essas pessoas, para nós espíritos é natural. O que é natural para eles é supernatural para nós. Na verdade, se fala muito de assombração, né? Lendas, lugares assombrados, pessoas visionárias, né? Se fala tudo isso. Ainda mais natural que isso. Quem estuda a mediunidade, se você vê um irmão materializado dentro da sua casa, através da sua mediunidade de criança, você vai ficar contente, ficar feliz. Você não vai se esconder isso aqui com a vida. Para quem estuda, para quem conhece. Então, ela desmistifica, tira o sentido do maravilhoso, para nós não ter nada, perdeu a graça. Gente, estudar a mediunidade perde a graça. Você vai precisar mais ficar exaltado quando você perceber alguma coisa, quando você vê alguma coisa.
Porque qualquer barulhinho que eu escutava em casa, parecia que o gato andava no telhado, mas achava que era escutação. Não é verdade? Os passarinhos, né? Os morcegos trançavam as crias dos cavalos. No sítio, todo mundo falava que era o saci-pererê que ia lá trançar. Então, os efeitos, os fenômenos acontecem. Mas se você entender, não tem graça. É gostoso contar que você entrou nessa situação. É muito bom. É um divertimento. É uma fala. Então, não tem graça. Isso pode acontecer. Então, nesse capítulo do segundo capítulo, ele fala do maravilhoso sobrenatural, são tudo leis naturais. Os espíritos se manifestam através da mediunidade do médico que tem essa conclusão e essa capacidade de sentir e ver. Então, é por isso que todo mundo tem mediunidade, mas nem todo mundo é médico. Nem todos têm, nem todos sentem. Mediunidade tem, mas ser médico é como a gente é ostensivo. Se a gente pegar os alunos que vai estudar numa sala de aula, quantas pessoas lá nós conhecemos que via as coisas? Quantas pessoas que nós vimos, conhecemos lá que tinha sorte, que tem adivinhações? Se a gente fizer uma pergunta aqui, eu acho que muito pouco. Mediunidade existe, mas aí, somos médicos? Maior ou menor grau, assim como está. E a mediunidade? O que a gente prefere? Ficar numa mediunidade de provas, mediunidade reparatória ou mediunidade missionária? O que a gente prefere? Se a gente não conseguiu dar atenção ainda para a reparatória, que é para reparar, para nos lapidar, para brilhar, para a gente trabalhar, é uma forma de trabalhar na mediunidade. Talvez a gente venha com essa quantidade de mediúnica, a gente não consegue ajudar de outra maneira, então vamos ajudar de outra forma. A mediunidade é para isso. Reparatória. Eu falo para vocês que essas habilidades reparatórias, os médicos, que são ostensivos, os médicos, as pessoas que têm a vida mais atribulada. Por quê? Porque estão simplesmente quitando também. Quitando complicadas. Então, a mediunidade, o que a gente entende? Que ela é reparatória, é a gente procurar as mudanças, que nem eu disse, a mediunidade diminui o seu alcoolismo, diminui o seu cigarro, diminui todos os seus hábitos. Porque ela te dá um freio em você. Aí sim, aí você começa a melhorar, trabalhar, abraçar a mediunidade, e quem sabe, não nessa encarnação, também não mais tempo. Mas as provas você pode ter um mandato de missionário, assim como o Chico teve, Divaldo, Zilda, digamos, né? Peixotinho. Então, a gente precisa se atentar para isso. Não podemos deixar de sermos, talvez, internados no hospício, no sanatório, porque temos mediunidade enterrada dentro de nós. Se alguém tem essa influência, sempre escute. E no terceiro capítulo do livro dos médicos, ele vem falar de um assunto importante. Ele vem falar de uma palavra que na doutrina espírita nós temos que usar diariamente. Instrução. O que significa essa palavra método? Né? Sistema, né, organizado que busca, né, um objetivo. Isso é um método. Busca um resultado. O que a mediunidade tem que buscar? Um resultado. Qual é o resultado que a mediunidade mais visa? Qual é o resultado que ela mais visa? Provar a imortalidade da alma. A mediunidade é isso, é o principal objetivo dela. A mediunidade tem que provar, tem que convencer os adeptos, aqueles que querem conhecer a vida espiritual, que a nossa alma é imortal. Mas tem que ter sistemas, tem que ter organizações. Nós temos que cultivar essa programação. Nós temos que conhecer os tipos de mediunidade que existem, são infinitos, mas aqueles que é mais necessário, né, que atende mais às reclamações humanas.
anos, sabe o que é médio vidente, né? O que é médio audiente, psicólogo, psicofonia, audiometria, dando esse tipo de mediunidade, e a gente precisa procurar se inteirar. Então, não se espante ao estudar a mediunidade com essa palavra instrução. Por isso que eu disse, fica uma reunião sem graça para aqueles que foram atrás de curiosidades. Um dia nós tivemos uma reunião mediúnica, aquele dia eu pedi até perdão para Deus, porque eu fiquei desligado. Também uma pessoa na reunião que queria participar. Eu ficava a reunião inteira olhando. Eu também fiquei olhando. E ele também. Eu fiquei observando. Foi 2, 3 vezes, não apareceu mais. Na cabeça dele, ele ia ver alguma coisa bem diferente ali. Não vejo. Para que haja alguma coisa diferente ali, só se os médios tiverem se organizado e se preparados. Tem que ver. As afinidades se atraem. E numa reunião mediúnica, existe um trabalho de preparação. Nós não temos nem noção ainda do que é uma reunião mediúnica. O trabalho que se faz da espiritualidade para que se tenha. Você vai levar alguém no hospital, alguém também tem que ir preparado para isso. Se você for fazer uma cirurgia, imagine quantos profissionais que são envolvidos para que você tenha êxito nessa cirurgia ou nesse atendimento. E na mediunidade, chega um espírito, um bom trazido doente, enfermo, se não tiver médico, não tiver ninguém preparado. Então a mediunidade é isso. A mediunidade não cobra ninguém. Abraçado. Ela reclama isso. Mas ela não cobra ninguém. A gente tem que ter muita responsabilidade quanto a isso. Então, é muito interessante estudarmos a mediunidade. Porque nós estamos vivendo no planeta de provas e expiações, né, onde nós, nós estamos vendo aqui alguns acontecimentos, né, que deixam a gente triste, lamentáveis, né, mas normal, por ser um planeta de provas e expiações. Por ser um planeta que, em relação aos mundos superiores, é um dos que estão mais distantes da perfeição. Né? Isso é óbvio. Tanto de coisa está acontecendo aqui. E nós temos que sobreviver aqui. Nós temos que escrever a nossa história nessa existência aqui. Nós temos que dar conta disso aqui. E se a gente não tiver esse conhecimento, esse amparo, nós estaremos sempre carregados a estarmos aqui. Não é mesmo? Então, a gente precisa ter o conhecimento. Então, o método do terceiro capítulo de Allan Kardec, do Livro dos Médiuns, ele mostra para nós os caminhos. Como que a gente deve se preparar com um plano nosso ao estudo, ao conhecimento, para que a gente possa, no final do nosso mandato aqui, no corpo físico, quando nós tivermos a nossa missão cumprida aqui, nós tenhamos seguido essa cartilha, esse guia, esse manual. Nós conseguiremos? Claro, nós somos espíritos imperfeitos, né? Nós ainda não temos tanta moral assim. Mas os espíritos têm que trabalhar com o que eles têm. E nós, na situação que nós estamos, com má vontade ou com boa vontade. É lógico que o trabalho deles será muito facilitado a partir da nossa boa vontade. Se nós levarmos como passatempo, como brincadeira, então nós vamos dar muito trabalho para eles. O livro dos médiuns, ele é o centro, né, praticamente, da doutrina espírita. Então, nós temos um conteúdo fantástico aqui. Mas tivemos espíritos, né, evoluídos, tivemos grandes espíritos da Terra que vieram também dar sua contribuição a Kardec com obras fundamentais. Então, nós tivemos Martins Peralta, nós
tivemos mais recente, Terezinha Oliveira, tratou muito sobre mediunidade para nós. Então, eles lançaram livros, lançaram cursos, para que a gente estudasse paralelamente com o livro dos médiuns. Eu digo que esses cursos, essas obras paralelas, é um complemento, é uma maneira, um resumo mais detalhado, mais fácil de acesso das mentes, das consciências, para entender a mediunidade. Nós gostaríamos, esta noite, de apresentar um trabalho, né, um irmão, um companheiro nosso, Manuel Filomeno de Miranda, não sei se aqui alguém já ouviu falar desse espírito, o baluarte do espiritismo. Manuel Filomeno de Miranda, ele viveu na Bahia. Ele viveu no município do Ponte, no bairro chamado Jangada. Ele nasceu em 1876, dia 14 de abril de 1876. Ele desencarnou em julho de 1941. Manuel Filomeno de Miranda, guarda esse nome. Mas quem quiser buscar nas redes sociais, ele foi um grande desbravador, um grande elucidador de dúvidas, de questionamento sobre mediunidade. E ele lançou, juntamente com mais pessoas, como equipe, até o seu nome, os dois participaram com ele, os que não conseguiram. E ele lançou seu projeto Manuel Filomeno de Miranda, com 4 obras muito conhecidas. Eu gostaria só de falar um pouquinho, de apresentar ele, porque tem muitas casas que têm esse livro como estudo, tem muitas que não. As que eu tenho passado até agora, não vi as pessoas falarem que estudam esse livro. E ele lançou as 6 obras, esse projeto, mas que fala das questões mediúnicas, nós estamos com 4. A primeira, reuniões mediúnicas. Esse manualzinho, são livros pequenos, com letras bem grandes, fácil de entender, muito bom. Nós estudamos isso lá no Augusto Bis, e a gente não se arrepende, né, Ricardo? Maravilhoso. O dia que a gente estuda esse livro, dá vontade de ir embora. Muito claro, muito bom. Então, essas 4 obras, a gente estamos na segunda etapa de estudo delas. Já passamos pelas 4 e voltamos de novo. Reuniões mediúnicas, a primeira obra dele, esse projeto. Depois nós tivemos vivência mediúnica, qualidade na prática mediúnica e consciência de mediunidade. Se a gente conseguir estudar essas 4 obras, a gente não vai ser um médico espetacular, né? Mas a gente vai entender um pouquinho o que é mediunidade, juntamente com o livro dos médiuns. É maravilhoso. Quem tiver a oportunidade de buscar na internet, de observar, isso eu estou falando para quem desperta interesse em mediunidade. Mediunidade é trabalhar para Jesus. Mediunidade com Jesus. Mediunidade é trabalhar para Cristo. Então, não é um departamento, é um segmento, e é muito necessário, mas muito pouca gente dá atenção. Inclusive, Jesus aceita currículo, tá? Para a mediunidade. Jesus aceita currículo. Precisamos de médicos para trabalhar nas casas aqui. Pessoas que têm a faculdade, mas não querem no centro, não querem estudar, não querem participar, estão deixando a grande oportunidade de servir. Talvez seja mais fácil do que levar para 5 horas da manhã de domingo para entregar sopa. Talvez seja mais fácil de visitar clínicas de recuperação de drogado. Talvez seja mais fácil de visitar penitenciárias. É uma maneira de fazer. Trabalhar para Jesus. Trabalhar para Jesus. Então, a gente recomenda essas obras. A primeira obra do Manuel Filomeno de Miranda, reuniões mediúnicas. Ali ele trata das questões das reuniões, da natureza das reuniões. Reuniões frívolas, experimentais e instrutivas. A composição do corpo físico das reuniões, tanto de médicos que podem participar dos reuniões. A natureza das reuniões. As reuniões sérias, eu já disse, né, que as reuniões frívolas são aquelas que passam tempo, por brincadeira. Depois nós temos as reuniões experimentais, que essas reuniões experimentais muitas vezes são organizadas por espíritos superiores para mostrar
fizemos isso com o evento de chutinho, evento de físico. Então, essa era para caracterizar a interferência do espírito na vida física. E as reuniões instrutivas, que são aquelas reuniões que realmente é intelectual para nós. E depois dessa obra, nós temos a vivência mediúnica, que é a outra obra do livro de Manuel Flamengo Miranda, e é para a gente entender a vivência dentro da mediunidade. E ser médium não é somente dentro do centro, é dentro das 24 horas da nossa vida. Então, ele fala muito sobre isso, sobre o nosso comportamento, essas questões das pessoas se preparar para vir na reunião mediúnica, não se prepara para a reunião mediúnica. A reunião mediúnica você tem que estar preparado diariamente. Gente que não come carne, mas fala palavrão, não adianta. A mediunidade é assim. Quem tiver ainda se preparando para a reunião mediúnica, é porque não está habilitado para ser médium. Então, o médium ele tem que estar preparado 24 horas para essa vivência mediúnica. Então, não é só ver a reunião como me comportar bem. Você começa a criar um sistema que você vai estar sempre bem para a reunião mediúnica. Essa aqui é a mudança que eu falei no começo. Você vai diminuir os seus vícios e seus hábitos. E depois, para a gente já encerrando, depois nós temos a qualidade na prática mediúnica. A qualidade na prática mediúnica é muito importante. É o resultado das reuniões. Aquelas conversações que se tem depois da reunião mediúnica. Aquela avaliação que se faz. Qual foi o resultado dessa reunião? Que tipo de comunicação tivemos? Teve animismo? Não vou falar sobre animismo aqui, que demora muito tempo. Mas teve animismo? Como é que foi? Teve psicografia? Aquelas reuniões, no final da reunião que se faz, nas reuniões mediúnicas. Então, para nós sabermos a qualidade do nosso produto. A gente termina de fazer um produto, bom, está com qualidade? Está. Está com qualidade. Mas, não foi feito. Então, essa qualidade na prática mediúnica é isso. É ter noção do resultado da reunião. Tudo que na frente. E tivemos também o último, que é a consciência e a habilidade. É a quarta obra do Manuel Flamengo Miranda, que chegou agora aqui, estou apresentando essas obras, que é consciência e mediunidade. Aí, assim, essa obra, ela trata os assuntos da nossa consciência. Ela ensina, ela já chega no ponto que nós já passamos pelas reuniões, pela vivência, já entendemos qual é a qualidade e depois a consciência. Eu sou médium, o que eu estou prestando, como é que eu estou absorvendo. Aí entra a questão da meditação e da oração. O médium consciente, ele usa demais a meditação, ele usa demais a oração. Então, são questões que falam do consciente, subconsciente e do superconsciente, que filtra, que é viva tudo que é bom para nós, mesmo que a gente não perceba. Que um dia a gente vai usar. Então, muitas vezes a gente tem alguns pensamentos, algumas atitudes, algumas palavras, a gente está lá no meio. Então, nós estamos lá atrás, está no nosso superconsciente. É o filo da coisa que está. Então, como o nosso tempo está estourando, eu só gostaria, assim, sabe, que as pessoas se interessassem por esse projeto. Não só dele. Nós temos o projeto da Terezinha, Dignidade da Terezinha Oliveira, também tem 4 obras. Como é que esperar? Temos grandes nomes aí que nós podemos. Grande êxito na elucidação dos médicos. São obras complementares. Então, eu agradeço. Quero que vocês, todos nós, prestemos atenção nessa frase, que não precisa ser um grande intelectual para entender o Cristo. Porque as leis dele é tudo natural. Então, a gente pode estudar sem medo, em qualquer lugar, em qualquer reunião, sem medo. Jesus agradece a nossa perseverança na purificação.